Hoje eu vou mostrar 3 formas de treinar o forehand na cruzada no mesmo exercício. Bora! Fala, gente, digo aqui, desculpa aí, mas a gente tá um pouquinho sumido do canal. Estava reorganizando um monte de coisas e novidades também que a gente precisa compartilhar para vocês, algumas mudanças, mas a gente vai deixar pro final do vídeo. E bora pro forehand na cruzada. Por que eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Na minha vida inteira, eu passei muito tempo fazendo exercício de forehand na cruzada. E cruzava, e ficava horas fazendo isso. E agora, com mais maturidade, eu vejo, cara, quanto tempo eu perdia cruzando o forehand na cruzada. E não só por ser um exercício que não é tão específico como jogar, mas por não ter muita consciência do que eu estava fazendo. Muitas vezes o exercício era treinar 50 bolas na cruzada sem errar. Tá, mas olha o tamanho da quadra, sabe onde que eu vou cruzar ela, como que eu vou fazer a minha movimentação de perna. Então bora, eu vou deixar a câmera mais aberta para você poder enxergar bem. A primeira forma vai ser a mais tradicional. Pode usar também de aquecimento, ou principalmente se tu precisar ainda pegar a manha da batida, sabe? Muito para iniciante, eu ainda não estou acostumado com a técnica, então não dá para ficar inventando muita coisa. Então começa paradinho, batendo na cruzada. A gente vai fazendo enquanto eu vou falando. E passando para avisar também rapidinho que agora eu tô dando consultoria online em forma de chamada de vídeo, onde eu analiso o teu jogo, tua técnica, tudo junto contigo, em tempo real ali, nesse tempo que a gente for sentar para fazer isso. Dou dicas de como fazer para tu treinar, até mesmo sozinho, essas questões e melhorar no teu jogo. Estratégia, questões mentais, de tudo o que tu quiser saber. A gente vai ter esse tempo de 1 hora, 1 hora e pouquinho para sentar ali e conversar com calma e até de repente montar um plano de treinamento para ti. Então é só entrar em contato aí, manda uma mensagem no Insta, Tênis e Música, ou me chama aqui nos comentários que eu dou aí para vocês os detalhes. Além das aulas presenciais aqui em Porto Alegre, região e dependendo aí pro Brasil. Vamos ver. Então vamos lá pro primeiro. O primeiro vai ser normal, só batendo bola. Eu tô segurando sempre com a minha empunhadura de forehand, sem mudar, e eu fico nessa posição aqui, ó, já esperando a bola do Guga na cruzada. Tá vendo que o meu movimento de perna é mínimo, é só no lugar, ó. Veio, split, preparou, bateu, veio, split, preparou, bateu. Não tô fazendo nada de tão complicado. A empunhadura já tá certinha, e isso aqui me permite poder pensar mais na minha técnica. Como eu não tenho que concentrar nas pernas, porque eu já estou naquela posição, a minha empunhadura já está na direita, eu só cuido para fazer a técnica do jeito certinho. Então esse é o momento que eu vou pensar na minha preparação, aqui, terminação, em ficar bem apoiado no chão enquanto eu estou batendo, sabe, cuidar minhas bases, ó, pé do lado, base mais aberta. Essa foi um pouquinho mais na frente, botei o pé na frente, bati, tá? Sem muito mistério. Agora, depois que tu já sentir conseguiu fazer bolas boas dessa forma aqui, já pode incrementar e começar a recuperar para o meio. Então se tu já joga há mais tempo, deve saber que nem sempre quando a gente fala recuperar o meio, a gente vai literalmente para o meio da quadra. Caso vocês não saibam, quando a gente cruza uma bola, a gente não recupera 100% para o meio. Tá? A gente fica aqui assim porque a gente está cobrindo o ângulo. Mas não é vídeo para isso, tá? Esse vídeo é para quem já sabe mais ou menos essas questões. Se não sabe também, agora já aprendeu. Então agora eu vou bater, recuperando para o meio, como se fosse jogo. Dessa forma, eu já vou cansar um pouquinho mais as pernas, tá vendo? Ó? Porque eu tenho que ir e voltar. O físico vai começar a pegar mais, porque vocês podem ver, eu já estou respirando assim, porque só de movimentar 2 passos para o lado e voltar, já é muito mais, a gente já relaciona muito mais com o que a gente faz no jogo, então já está treinando nosso preparo físico de uma forma bem específica. A bola não está mais vindo na nossa mão. Sorry! Né, por que eu volto para essa região? Porque se ele bater lá, eu já estou mais perto. Então eu estou basicamente fingindo que eu não sei o que o Guga vai fazer. Peraí, beleza. Aqui também é uma chance que tu tem de concentrar na respiração. Às vezes a gente está batendo bola muito
com uma intensidade muito grande, se esquece de respirar com calma. Então isso também é legal de ir treinando. Fora toda essa questão de coordenação das pernas. Isso também vai vir em outros vídeos. Um próximo vídeo é como mexer as pernas. A gente fala muitas vezes, né? Ah, tem que mexer as pernas, tem que mexer as pernas. Tá, mas como? Quando que vai uma perna, quando que vai outra, quando que vai as duas? Beleza, agora eu progredi de bater parado no lugar, aí depois eu aumentei as pernas, vai e volta. Então a terceira forma agora vai ser colocando um alvo lá do outro lado, que já vai treinar essa consciência. Eu ia fazer em outro vídeo, mas eu vou botar nesse junto. Vamos lá do outro lado que eu vou mostrar para vocês direitinho onde eu gosto de colocar para cruzar a bola, para cruzar o forehand. E pode ser um tubo de bola. Aí o Guga, dá um alô aí, Gugão. Eu ia, na verdade, a terceira forma, ela ia ser que eu ia adicionar a empunhadura, só que na verdade a gente usa mais no treino para cruzar no backhand esse. Então eu já vou incrementar como a terceira opção, é colocar o alvo. Vocês podem contar entre essa linha e a linha do T, tá? E considerar essas duas e colocar no meio, aqui, entre essas, e a distância para a lateral vai ser mais ou menos um passo grandão. E bota lá o tubo. Só dá uma bolinha aí, Guga, para eu poder... Ó, outra técnica aqui, ó, bota a bolinha para o tubo não cair com o vento. Show! Então fiz o bate-bola só pensando na técnica, sem mexer muito as pernas ali de deslocamento. Fiz ele recuperando como se fosse jogo. E agora eu vou fazer com tudo isso, mas com essa consciência de botar lá no alvo. E esse alvo tá ali longe das linhas, porque muitas vezes a gente erra o alvo e a bola vai quase na linha. Então, a não ser que tu consiga assim, ó, nossa, de 10 eu boto 10 no alvo. Aí pode começar a botar teus alvos mais pro canto ainda. Mas é difícil ver isso acontecendo. Então a gente vê mais, por exemplo, o Djokovic, ele é muito preciso com os alvos dele, mas enfim, até chegar nesse nível a gente vai fazendo aos pouquinhos. Vou fazer tudo que eu mostrei pra vocês, só que agora com a consciência, a minha concentração, ela tá lá no alvo. Foi! Isso me ajuda muito a acertar na quadra, na verdade. Ó, eu quase botei na linha essa bola, mas eu concentrei no alvo. Tá vendo a margem de erro, onde é que vai? Vai tentando cuidar. Topspin, altura da rede. Uma dica que eu gosto, depois que tu tem o alvo estabelecido lá, é passar com bastante altura da rede, para dar essa margem de erro. E para isso tu vai usar o topspin. Ó, essa foi demais. Vou pegar mais em cima da bola aqui. Ó, já caiu lá perto, um pouquinho mais perto do alvo. Tu até pode, se vê que as bolas ainda estão escapando muito pro fundo, dá para botar o alvo mais para perto do T também, tá? Um passinho, 1 metro do T, não tem problema. A questão é que tu consiga cuidar da altura da rede e que ela não saia lá no fundo. Vai, mais umas. Eu não sei vocês, mas muitas vezes quando eu jogo, eu esqueço muito desses alvos. Isso me atrapalha pra caramba. Sorry. Então a gente coloca o alvo justamente para que na hora do jogo, tipo, eles não vão estar lá na quadra, né? Mas vão estar na tua cabeça. Ó, agora tá indo mais pertinho, ó. Última. Alvo. Melhor. Mais perto agora. Aí, deu. Beleza? E vocês vão observar o quão bom que vocês estão de mira. Às vezes a gente, se for escolher bater, vou cruzar a bola, mas não cuidar aonde tu vai cruzar especificamente, tu pode se enganar muito. Então aqui a gente consegue parar e perceber muito bem o quão bom a gente está de mira, de precisão na quadra.
Às vezes não basta, vou mirar na quadra. Tá, mas olha o tamanho da quadra, onde tu vai mirar? Essas foram as 3 formas de treinar forehand na cruzada. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa deixa nos comentários aí alguma coisa que possa ter faltado, alguma dica que vocês também gostariam de perguntar. Pode mandar aí e bora para mais vídeos. Gugão vai falar para vocês um pouco das nossas novidades, talvez. Tem gente que vai ficar triste aí também, mas... Não, mas vai lá, fala, Gu, não vou dar spoiler. Então, pessoal, teve uma mudança aí bem grande agora na minha vida. Ela veio junto com a enchente aqui no Rio Grande do Sul, que teve lá foi maio. E foi uma energia bem grande, sim, que acabou também mudando muita coisa na minha vida. Para dar uma resumida mais ou menos da minha trajetória até aqui, eu sempre tive desde muito pequeno no tênis, né? Desde 1 ano, 2 anos, 3 anos já jogando. E quando eu decidi seguir profissional, a treinar, a não estudar e a treinar 100% de manhã e de tarde, todos os dias, eu comecei a ter muitas lesões e muitas questões de energia também. Então eu tive muitos esgotamentos durante os anos, assim, praticamente foi todos os anos que eu tinha isso, que acontecia 1 vez ou 2 vezes por ano, que eu parava 2, 3 meses sem conseguir fazer nada. Não conseguia nem caminhar na rua, às vezes eu passava o dia inteiro deitado no sofá, na cama, sem conseguir ter energia para nada. E esses últimos anos que aconteceu, começaram a vir mais questões, né, sobre a vida, sobre o meu caminho, sobre tudo mais. E agora com a pandemia, agora com a enchente que ela veio, tudo parou, eu também acabei dando uma parada agora. Eu tava com muita coisa na cabeça, muitas questões na cabeça sobre a vida, sobre o que fazer da vida. E agora a gente deu uma parada nos trabalhos. Foi uma decisão difícil, porque também envolvia o trabalho do Digo, envolvia a minha família, envolvia também vocês, todo mundo que está torcendo aí e assistindo. Então foi uma decisão bem difícil a gente dar essa parada por um tempo, ou por um bom tempo. Agora estou dando umas aulas, estou vendo também outras coisas, estudando sobre outras coisas, outros assuntos, também para ver o que vai chamando, assim. A gente queria também agradecer muito vocês primeiramente nossos pais também, né, que nos ajudaram a vida inteira, né, para isso. Às vezes eu não sei se faltam palavras ou se as palavras são tantas que não caberia nesse vídeo, né, para descrever. Mas então, agradecer para você, pai e mãe, estão olhando em casa agora o vídeo aí também, Leleca, toda a força sempre, nessa trajetória desde pequeno. E também agradecer o Google, que agora também, a gente não fez esse vídeo antes, né. Amor. Então, cara, sem palavras isso, gratidão imensa aí para todo mundo que tá assistindo, todo mundo que deu força também no canal, os comentários, as curtidas aí, todo o engajamento e o apoio no torneio, o apoio nos treinos e tudo. E também agradecer muito o pai e a mãe aí que estão vendo com certeza, não pulam uma, a Leleca também, e sem palavras pro Digo também, que tava do meu lado aí o tempo inteiro e me apoiando, me suportando sempre. Mas é isso aí, gente, estava um pouco sumido também com os vídeos de técnica, porque, claro, tudo isso aconteceu, mexeu bastante com o emocional também, né, dá aquela brochada literalmente, né, falta um pouco de sentido nas coisas, já que a gente vinha nesse caminho, mas agora resolvi retomar com os vídeos de técnica. Agora, na verdade, vão ser de uma forma, de repente, um pouquinho melhor para vocês, porque antes eu tentava fazer mais quando o Guga não estava treinando, ou num tempinho que sobrava e tudo mais, então não conseguia realmente passar vídeos que eu gostaria de passar para você, até também para não abrir muito as questões técnicas do Guga, né, que a gente trabalhava ali e que era meio que segredo, então de repente agora a gente vai poder falar mais sobre isso. E então, vamos lá, nova fase. E olha, eu vou confessar que às vezes fico me coçando para jogar torneio. Então provavelmente, se eu for jogar, vão ter vlogs ainda. Eu pretendo fazer vlog visitando academias de tênis de repente, lá fora, ou torneios, que nem a gente fez em Roma. Então também manda um comentário aí de repente de o que vocês iam gostar de assistir no canal. Mas vamos lá, tênis e música não pode morrer aí. E a gente tem muita coisa para passar para muita gente ainda. Tentar melhorar esse tênis no nosso Brasil. Acho que é isso aí, né, Gugão? É isso aí. Em breve a gente vai fazer mais vídeo aí. Vamos dar-lhe. Valeu, gente. Grande abraço. Valeu. Dá-lhe.